Queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui, irmãos e irmãs, professores, alunos, alunas, enfim, você de todo o Brasil e o mundo, muito obrigado por sempre franquear a vossa atenção para que possamos juntos aprendermos a palavra de Deus. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e estou estudando com vocês este trimestre que é tamanhamente especial, segundo trimestre de 2024, onde estamos abordando ordenanças bíblicas, que são doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. A lição que nós estamos estudando nesta feita de hoje é a lição de número 10, onde abordaremos acerca do dia 9 de junho, onde será abordado o tema ordenanças para uma busca e paz e fazer o bem. Lembrando a vocês que o bispo Abner de Castro Ferreira é o comentarista desta lição, portanto, não só o seu currículo declara a sua plena capacidade, bem como a sua função de nos ensinar com tamanha maestria. E é isso que estamos provando nestas aulas aqui, tanto a aula completa quanto a aula que vocês têm tido aí na igreja onde vocês pertencem. Cada uma delas tem sido de tamanhamente enriquecedor e muito proveitosa. Então, muito obrigado, bispo Abner Ferreira, que é jornalista, também é membro da Academia Evangélica de Letras Brasileiras. Nem só isso, também existem várias funções que ele é atribuído, tanto no âmbito civil quanto eclesiástico. Então, minha gratidão ao nosso bispo Abner Ferreira pela sua atuação brilhante. Queridos irmãos, o texto áureo desta lição é: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Lemos então, na verdade aplicada, que o autêntico discípulo de Cristo também deve ser conhecido por ser promotor da paz e estar sempre procurando fazer o bem. Os objetivos dessa lição são 3. Apresentarmos o significado da palavra paz, mostrar que para promover a paz é preciso ter paz, ressaltar que fazer o bem é uma ordenança bíblica. O texto que usaremos de referência, Romanos capítulo de número 12. Antes de iniciarmos a nossa lição, vamos orar, vamos falar com Deus. E o objetivo desta oração, o motivo dela é orar para que os cristãos possam viver em paz uns com os outros. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprendermos a Tua palavra. Eu quero aqui, Senhor, pedir e suplicar a Ti paz. Paz sobre a humanidade que anda, Senhor, em guerra, paz sobre o homem que anda, Senhor, agoniado, buscando a sua própria, Senhor, forma de ser, as suas maneiras de existir, Pai querido, e a sua vontade próprias, que tentam, Senhor, se imperar sobre a vontade alheia. Nós queremos orar para que haja paz nesse distúrbio, nesta guerra, neste turbilhão, nesta situação, que haja paz. Oramos, Senhor, para que a Tua bênção esteja com os Teus filhos, mas que eles muito mais, Senhor, vejam e sejam pacificadores, Senhor, sejam caminhos de paz aos homens. Oramos, Senhor, para que possamos ver e possamos desfrutar desta paz. Em o nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, já está em minhas mãos aqui, antes de iniciarmos a nossa lição 10, esta ferramenta muito imprescindível e importante que é a revista Betel Dominical do terceiro trimestre. Pastor Josué Gouveia, que é pastor presidente da Assembleia de Deus de Vila Nova, Ministério de Madureira, em Goiás, ele nos trouxe uma reflexão tamanhamente importante, que é a relevância da igreja e sua essência e missão. Reafirmando os fundamentos, a importância e o compromisso da palavra de Deus,
a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. Será uma aula incrível que você provará nesse terceiro trimestre. Aqui comigo também o livro de apoio que dá substância e caminho para o endosso de algumas expressões ou também conteúdos que não tenham na revista, pelo espaço mesmo. Nós criamos sempre um mecanismo que é o livro de apoio para poder dar subsídio aos professores. Em minhas mãos está já impresso e sendo distribuídos por todo o Brasil e o mundo. Se não chegou na sua igreja, cobre o seu pastor, cobre o nosso querido superintendente da Escola Bíblica Dominical, para que ele possa providenciar, solicite, participe e conosco sempre. A editora Betel fica mais gostosa, mais aprimorosa e muito mais nós aprendemos da palavra de Deus. Então participe este terceiro trimestre, será importantíssimo a sua participação. Vamos então à ordenança bíblica e na introdução lemos que a presente lição enfatiza os princípios bíblicos que devem nortear o discípulo de Cristo nas suas ações, obediência em ser um agente promotor da paz e perseverar em fazer o bem. Vamos então tratar sobre o primeiro tema, que é o significado de paz, e eu convido o pastor Marcos Santana, nobre companheiro, a abordar esta tão preciosa temática. Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Eu inicio destacando as expressões que encontramos tanto na verdade aplicada, como também no texto de introdução da lição, ou seja, promotor da paz e agente promotor da paz. Notamos que são expressões que nos remetem ao aspecto ativo, ou seja, ordenança para buscar a paz, o cumprimento, a obediência a esta ordenança não se limita a tão somente não provocar, não se limita somente a não alimentar uma contenda, mas inclui também ações para estimularmos a paz, ações que estimulem, que produzam bem-estar no ambiente, bem-estar nos relacionamentos. O tópico 2, os irmãos poderão verificar, enfatiza mais o aspecto prático dessa promoção da paz. Então, nesse tópico 1, nós vamos nos deter em focar a base ou os pilares para o cumprimento desta ordenança. O tópico 1, o significado de paz. O texto que nós encontramos na lição, ele nos remete ao significado de paz à luz da Bíblia. E assim é o que nos interessa no estudo da lição bíblica. Então, nós podemos afirmar, a partir disso, que não se trata daquele alívio momentâneo, né, da pessoa num determinado momento de silêncio, à beira de um lago, uma pessoa que está próxima a um lago cercado de montanhas, ou resultado de uso de tranquilizantes, ou também aquela paz, aquele bem-estar proporcionado por aquisições, conquistas, concretizações de um desejo. Isso nos traz também um bem-estar, mas não se trata disto que a lição ela vai abordar, e sim no sentido do bem-estar, da harmonia. E é importante frisar que esse bem-estar, essa harmonia, ela está plenamente
conectado com reconciliação. Então, os subtópicos desse tópico, nós vamos ver paz com todos, paz interior e a paz de Deus. Paz com todos, eu inicio essa contribuição com Marcos, capítulo 9, versículo 50. Palavras de nosso Senhor Jesus. Tende paz uns com os outros. Eu recorri ao dicionário Vini e lá nós vemos que essa expressão nos remete ao aspecto ativo, aquele aspecto que nós mencionamos na introdução, porque apresenta as seguintes ideias: levar a paz, reconciliar, manter a paz, estar em paz. Agora, nós veremos dois textos que conectam a promoção da paz com a comunicação. Esses textos, eles mostram a relevância de, nas ações para promover a paz, não esquecermos que a comunicação é crucial nesse processo. O Salmo 34, versículos 12, 13 e 14, diz: quem quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem, procura a paz e segue-a. Uma outra versão diz: busque a paz com perseverança. Interessante, porque o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele faz menção deste salmo. Em que contexto? Os irmãos poderão ver isto em 1 de Pedro. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Bendigam. Vemos aí a relevância da comunicação. E depois Pedro diz: pois vocês foram chamados para receberem bênção por herança. É nesse contexto que ele menciona o Salmo 34. Irmãos, há aqueles que usam Romanos, capítulo 12, versículo 18, como uma justificativa, porque lá diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Evidentemente que nós não temos o controle da disposição dos outros, mas nós precisamos, devemos cultivar atitudes e condutas pacíficas. Portanto, não é justificativa esse versículo para fugirmos da obrigação imposta pelo mandamento de procurar, promover, buscar a paz. 1.2 Paz interior. Nós já temos atestado isso ao longo da nossa existência, que o mundo não é calmo, não é um ambiente calmo. Antônio Gilberto, ele escreveu sobre o fruto do Espírito, a qualidade do fruto, paz. O fato de não haver paz é confirmado por relatórios médicos que atribuem até 75% de todas as doenças a distúrbios interiores como ódio, medo, ansiedade ou tensão. Foi num contexto, irmãos, de perseguição, foi num contexto de ameaça, foi num contexto de angústia que Davi escreveu no Salmo 4: em paz também
me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eis aí a paz, fruto da confiança. Irmãos, a paz desenvolvida em nosso interior pelo Espírito Santo que habita naquele que nasceu de novo. Essa paz interior é resultado da nossa reconciliação com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E aí, a partir dessa reconciliação, o Espírito Santo produz o fruto em nosso interior. E uma das qualidades desse fruto é a paz. Isaías, capítulo 26, versículo 3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Encerrando a contribuição desse subtópico, nós podemos dizer que a paz interior, biblicamente falando, é resultado da ação do Espírito, tanto a ação do Espírito que nos leva à reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo, como a ação do Espírito que produz o fruto em nosso interior, também resultado da confiança no Senhor e também resultado de uma mente firmada. Isso nos remete à convicção acerca do plano de Deus e de seus propósitos e de sua fidelidade. E por último, a paz de Deus. João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 16, 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter paz nos compromete a sermos lutadores pela paz. Ter paz nos compromete a sermos promotores da paz em todos os níveis. É um esforço constante e persistente. E encerrando, paz de Deus nos remete também a Hebreus, capítulo 12, versículos 13 e 14. Lá diz que nós devemos fazer caminhos retos e, como consequência dos caminhos retos, devemos seguir a paz com todos. É a ideia de perseguir, de se empenhar por alcançar. Mas atenção, não é uma paz a qualquer preço, porque ela está conectada com santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. Nós vamos ver dois textos que conectam paz com santificação. Além de Hebreus 12, 14, também vemos 1 aos Tessalonicenses 5, 23. Que o Espírito Santo continue operando em nossas vidas. Paz. Paz seja convosco. Paz esteja guardando a tua mente e os teus sentimentos em Cristo Jesus, até que Ele venha para a glória de Deus. Amém. Pastor Marcos Santana, muito obrigado pela sua participação. O senhor nos ensinou que, no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Vamos então ao nosso segundo tópico, onde abordaremos a paz é representativa na vida do cristão. Para este assunto, eu chamo o pastor William Barros para que possa nos dirigir sobre este assunto. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. A aula de hoje é uma aula muito importante e que vai tocar num assunto muito importante da vida cristã. Ela vai mexer diretamente no que sentimos, mas também nos nossos relacionamentos. Eu pergunto, você já viu alguém dizer uma expressão tipo: eu pago para não entrar numa briga, mas pago o dobro para não sair dela?
Já ouviu alguém dizer algo parecido? Já viu pessoas, conhece alguém que é crente, mas que é muito brigão? Não aceita desaforo? Está pronto para poder incendiar o ambiente, dependendo do assunto? Não consegue levar desaforo para casa, não consegue engolir nenhum abacaxi? Conhece alguém que é tipo uma pessoa que eu conheço que fala assim, não, se eu não falar, não sou eu, então vou ter que falar. E vai lá e cria, entre aspas, um inferno no ambiente onde está? Conhece alguém assim? A aula de hoje é uma aula muito importante que vai mexer com muita gente. O nosso tópico 2 vai falar sobre a paz é representativa na vida cristã. É interessante que os dons espirituais são emprestados. A Bíblia diz que são do Espírito Santo. E ele reparte na igreja como lhe apraz. A palavra é de Deus. A igreja é de Jesus. Tudo pertence a Deus. Mas ele fez questão de que nós soubéssemos que a paz ele não emprestou. Ele disse, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo não tem paz. Ele nos deu a paz. Ou seja, é a vontade divina que cada um de vocês que assistem essa aula agora, cada um de nós, viva uma vida de paz. Uma vida de paz é o princípio da vida cristã. Ou seja, ninguém tem o poder de roubar a tua paz. Se você tiver sem paz, é porque você abriu mão dela. Porque Deus deu a paz para você. O príncipe da paz está entronizado em nossos corações. A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz, ela transcende os limites humanos. Quando o ser humano tem um relacionamento restaurado pela graça de Deus, mediante o novo nascimento, reina na vida cristã a paz. E essa paz, ela nos sustenta. Essa paz nos preserva. A Bíblia Sagrada diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Significa que a paz ela tem o poder de preservar as nossas emoções. A paz tem o poder de manter em ordem e em equilíbrio o nosso psiquismo, nosso campo emocional. Olha que coisa tremenda. A paz de Deus faz isso na vida cristã. O salmista vai dizer que nos momentos difíceis, Deus colocou paz no coração dele e alegria. Mais do que no momento da fartura. Então, a paz ela tem esse poder. O nosso autor aqui no tópico 2.1 vai falar que a paz requerida aos cristãos. Ele vai dizer, é preciso ter paz entre os irmãos, paz entre parentes, paz com os que presidem no Senhor, paz com Deus, paz com a igreja, paz consigo mesmo. Olha que interessante. Irmãos, nas relações interpessoais, manter a paz é um desafio constante. Todo mundo que assiste essa aula sabe que existem algumas pessoas que Deus coloca na nossa vida, algumas pessoas que passam pela nossa história, seja um líder ou um liderado, seja um colega de trabalho ou mesmo um familiar. Algumas dessas pessoas são extremamente complicadas para se lidar no dia a dia. São difíceis de se conviver. E algumas nós não precisamos conviver. Por exemplo, eu como pregador, como conferencista, eu viajo pelo Brasil e pelo mundo pregando em congressos de jovens, adolescentes, ministrando seminários nas igrejas, em cruzadas, etc. E muitas pessoas que já passaram por mim, algumas eu percebi nitidamente a dificuldade para lidar. Pessoas difíceis, muito complicadas. Mas a minha convivência com aquela pessoa se limitava ao evento. Então, em muitos casos, eu só tinha que tolerar, ter paciência, como sempre fiz, sempre faço, até hoje, e relevar aquilo para poder seguir. Porém,
algumas pessoas que a gente vai lidar não são assim esporádicas. São pessoas que a gente vai ter que conviver. E há uma necessidade de uma habilidade dentro disso muito grande, irmãos. E eu quero dar alguns conselhos práticos aqui com relação a isso. Olha só. O primeiro ponto importante, irmãos. Se você quer conviver num ambiente em paz, você precisa, primeiramente, controlar o que vai falar em momentos críticos. Guarda o que eu estou lhe falando. Irmão, se você está de cabeça quente, não resolve o problema. Se você está muito chateado com determinada situação, a ponto disso afetar muito você, vai orar primeiro, não é o momento de mexer nisso. Você vai acabar se excedendo se falar, você vai acabar se aborrecendo, ou ser injusto, pode não enxergar a totalidade do que está acontecendo. Meu conselho, nunca resolva um problema de cabeça quente. Não é a hora de mexer nisso. Gasta algum tempo orando sobre isso. Confessa a Deus o que aconteceu. Você vai ver que em poucos dias você vai ter um equilíbrio e uma compreensão muito maior do que aconteceu. E aí vai ter situações que você vai decidir que é melhor deixar para lá. Não vai falar nada. Não vai valer a pena. É melhor não mexer naquilo. E outras você vai entrar para resolver de outra forma. Em vez de entrar irado, na carne, em vez de entrar, sabe, irmão, arrumando problema, você vai na direção de Deus, com equilíbrio e com o jeito certo para falar. Deus vai te dar essa oportunidade. Então, uma coisa é uma pessoa destemperada, sabe, irmão, no calor da emoção do momento. Eu já vi pessoas se aborrecerem na igreja e partirem com a família para o gabinete pastoral. E chegar, estou saindo da igreja, que me aborrecia, aconteceu isso e aquilo. Irmão, às vezes durante um congresso, às vezes num culto de domingo, depois de uma ceia. E a pessoa destemperada, irmão, sem paciência. E às vezes o pastor, com muito equilíbrio, muita sabedoria, vira e fala, irmão, não é hora de mexer nisso. Irmão, estamos no meio do evento. Para quem vai falar isso agora, irmão? E conversar com a pessoa. Aí a pessoa esfriar a cabeça. Quando ela ouve o conselho, esfriar a cabeça, e depois de alguns dias ela volta, pastor, que eu tive de perdão, realmente eu errei na forma de reagir ao que aconteceu, e daqui a pouco estava tudo bem. Já pensou se a pessoa tivesse agido daquela forma e definido ali sem ouvir o conselho? Tinha quebrado a cara. E assim muitas pessoas fazem. Então, esse é um conselho de ouro que eu dou para você. Está aborrecido com alguma coisa? Não resolve naquela hora. Ora a Deus, Deus vai te dar o momento certo para mexer naquilo. E às vezes nem é necessário tocar naquilo. Mas Deus vai te dar a direção, Deus vai preparar tudo. Uma outra coisa importante, no tópico 2.2 vai falar sobre os 3 pilares da paz. Ele vai mencionar aqui, primeiro, união. Ele vai falar sobre unidade, e vai falar para nós aqui, de forma muito completa aqui, olha, eu vou ler aqui com vocês. A união gera força, e juntar as forças e puxar para o mesmo lado é o ideal do cristão. Depois, comunhão, ter as coisas em comum, reunir-se nos mesmos lugares e participar das mesmas coisas sem acepção de pessoas. E depois, unidade. A unidade do Espírito só é mantida pelo vínculo da paz. A paz vai nos levar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Irmão, olha aí, os 3 pilares da paz. União, comunhão e unidade. Nós precisamos, irmãos, na nossa vida diária, exercitar isso. Tome cuidado com pessoas que promovem desunião. Tome cuidado com pessoas que estão sempre prontas para dividir. Tome cuidado com pessoas à sua volta que não respeitam liderança e não respeitam uma determinação. Irmão, uma coisa que eu aprendi muito cedo no ministério. Eu, William, eu não sou importante, mas o meu ministério é importante. Se uma pessoa não consegue respeitar o que Deus colocou na sua mão para fazer,
Se uma pessoa ataca a unidade do corpo, essa pessoa precisa ser tratada. Não permita que pessoas se levantem à sua volta para destruir a união, a comunhão e a unidade. Guarda uma coisa que eu vou dizer para você, muito séria. Tudo que o diabo fizer contra você vai passar pela questão da união. Comunhão e unidade. Tudo. O diabo vai lutar para desunir sua família. O diabo vai lutar para desunir as pessoas que trabalham com você na empresa. O diabo vai lutar para destruir a tua unidade na igreja. Quando estamos juntos e unidos, quando temos comunhão e propósito, foco, as coisas começam a avançar. E o diabo sabe disso. E tudo que ele fizer contra você passará pela união. Não permita que pessoas se levantem para destruir a unidade. Ore a Deus. Haja com sabedoria e com equilíbrio, mas não permita que pessoas desrespeitem a autoridade que Deus colocou na sua vida. Não permitam que pessoas desrespeitem a sua liderança. Pode ser seu familiar, pode ser seu parente. Ele não tem o direito de desrespeitar a unção de Deus na sua vida. Guarde o que eu estou lhe dizendo. Irmãos, resolva. Porque a gente entra aqui, inclusive na última parte do nosso estudo, o tópico 2.3. Fomos chamados para sermos promotores da paz. Eu lembro aqui de um episódio bem interessante. Eu cheguei numa rede de fast food. Eu cheguei à noite com a minha família. Eu entrei para estacionar. Nós íamos, depois de um culto, fazer um lanche. Na minha frente tinham 2 carros. Os 2 carros estavam parados na entrada do estacionamento. O carro de trás saiu um casal. A mulher falou para ele, larga isso para lá, e não sei o quê. E ele começou a tratá-la grosseiramente, xingando. Não se mete, e não sei o quê, gritando com ela. O da frente também estava ele e uma mulher. E ele também destratando a mulher. A mulher falou, vamos entrar no carro, vamos estacionar. E os 2 brigando. Irmão, eu confesso que eu não costumo me meter nesse tipo de coisa. Ainda mais morando no Rio de Janeiro. Você não sabe que hora pode, quem sabe, uma bala perdida sair de uma situação dessa. Mas naquele momento, eu senti um ímpeto. Eu olhei para o rapaz que estava no carro de trás e virei e falei para ele, é sua esposa? Ele disse, é minha esposa. Eu falei, irmão, você saiu com a tua esposa para poder ter um momento só de vocês e você acabou de destratar a tua esposa por causa dessa pessoa que você nem conhece. Como é que você vai chegar em casa com ela agora? Irmão, ele abaixou a cabeça. Olhei para o rapaz da frente e virei para ele e falei, irmão, é sua esposa? Olha aí, você está brigando com ela, destratando ela por causa de uma pessoa que você também não conhece. Está cheio de gente morrendo por causa de besteira. Falei para ele, você saiu para se divertir. Você deve ter muitos problemas. Para que brigar por nada? Ele olhou para mim, abaixou a cabeça, entrou no carro e estacionou. O rapaz de trás olhou para mim com olhar, com lágrima nos olhos. Foi para uma outra vaga, estacionou. Os 2 já não se falaram mais e entraram para poder comprar o lanche. Ele foi lá segurar a mão da esposa. Irmão, para ver o circo pegar fogo, você vai ver um monte de gente. Mas para promover a paz, são poucos. Que aonde você chegar, no ambiente que você chegar, Deus pise contigo com sabedoria. Que você seja o instrumento de Deus para cortar laços. Que a palavra que sai da sua boca seja ponderada, seja com equilíbrio. Que você não seja dominado pelo ódio, pela raiva, pela vingança ou pelo calor da emoção do momento. A máxima da vida é que pessoas feridas tendem a ferir os outros, mas que nós possamos ser tratados pela palavra de Deus e a partir daí sermos o elemento da diferença aonde quer que a gente chegue. Que as pessoas
na nossa ausência, sintam a nossa falta e fala, fulano, chama fulano. Se fulano tivesse aqui, eu duvido que isso acontecia. Se fulana tivesse aqui, eu tenho certeza que as coisas não eram desse jeito. Que as pessoas comecem a perceber que aonde a gente chega, a paz de Deus se estabelece. Que Deus te abençoe. Que você não seja o promotor da discórdia, da contenda, da briga, mas seja o instrumento de Deus para trazer a paz e desfazer os laços do diabo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Querido pastor William Barros nos ensinou que os cristãos foram chamados para serem promotores de paz. Vamos então ao tópico de número 3, em que lemos: fazer o bem é uma recomendação bíblica. Uma lei que Jesus deixou bem claro está registrada em Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, porque esta é a lei e os profetas. O salmista também expressa algo tão importante, que é: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Para isso, vamos falar sobre o 3.1, em que nos ensina: não nos cansemos de fazer o bem. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, nos revela: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então aqui, quanto a termos tempo para fazer o bem e fazermos o bem, mas principalmente este bem aos domésticos da fé, ele vai ressaltar isso em Gálatas 6,10, do 9 ao 10. Fazer o bem é um dom ao cristão, Romanos 12,8. A insistência do apóstolo Paulo não se cansar em fazer o bem destaca aqui uma importante lição a todos nós: a perseverança nas boas obras, mesmo diante da dificuldade, em ingratidões que venhamos a enfrentar. A promessa de que ceifaremos em seu tempo é um incentivo para continuarmos sem desfalecer, sabendo que Deus é justo e recompensa aqueles que semeiam bondade. O foco principal aqui, especial em fazer aos domésticos da fé, sublinha a importância de cuidar da família de Deus, fortalecendo a comunhão e o apoio mútuo dentro da comunidade em que nós pertencemos, a Igreja de Cristo. O 3.2 nos ensina: para fazer o bem é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Fazer o bem, além de ser uma ordenança, é um dever do cristão e de todos aqueles que amam o próximo e cumprem a santa e gloriosa palavra de Deus. Para realmente praticar o bem, é necessário que nossa vida esteja alinhada com os princípios bíblicos. A prática do bem não só é uma questão que pode ser superficial ou esporádica. Ela deve ser um fruto de uma vida transformada e dirigida pelo Espírito Santo. O exemplo de Cornélio nestas ações, cujas as orações e as esmolas que estava dando subiu como memorial diante de Deus, ilustra aqui como uma vida piedosa e dedicada ao bem-estar dos outros é reconhecida e abençoada por Deus. A integridade e a obediência à palavra de Deus não só são fundamentais para as nossas ações, para que elas sejam genuinamente boas e agradáveis ao Senhor neste aspecto. O 3.3, vamos falar sobre quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O apóstolo Tiago diz para não sermos omissos, muito menos negligentes, nos atos de bondade para com todos os nossos próximos. Tudo que estiver ao nosso alcance vale a pena ser feito e fazer, não para incorrer no erro e no pecado, de acordo com Tiago 4,17, mas a omissão diante da oportunidade de fazer o bem é considerada pecado, porque demonstra uma falta de amor
e de responsabilidade para com o próximo. A orientação de Tiago nos chama a uma vida ativa e intencional na busca de oportunidade para servir e ser abençoado aos outros. Não basta apenas servir e evitar o mal, mas é crucial procurar ativamente fazer o bem sempre que pudermos. Este é um princípio que reforça a ideia de que nossa fé deve ser demonstrada através das nossas ações concretas e o nosso amor e compaixão diante de Deus. Eu concluo então nesta lição em que, em um tempo de tantas distrações que nós estamos vivendo, quem está com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus entende que não deve se cansar de fazer o bem. E permite que, diante disso, as distrações e as friezas espirituais, à medida que se multiplica a iniquidade, os discípulos de Cristo precisam ser diferentes, chamados a manter o foco nos princípios bíblicos para cumprir com afinco e autêntica vocação de ser um agente que promove paz, persevera em fazer o bem no poder do Espírito Santo para a glória de Deus. A fidelidade aos mandamentos de Deus e o compromisso em fazer o bem são marcas distintivas de um verdadeiro cristão. Em um mundo carente de bondade e de justiça, somos chamados a sermos a diferença, refletindo esse caráter de Cristo em todas as áreas e ações e atitudes. O poder do Espírito Santo nos capacita a viver de maneira que agrade a Deus. E nossa perseverança em fazer o bem é uma forma poderosa de testemunhar o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir a Deus a graça de nos mantermos firmes, fortes e fazermos o bem ao nosso próximo. Pastor William Barros, dirija a Deus essa oração. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos por esta aula, que possamos cada dia promover a paz, que possamos, ó Deus, ser promotores da paz e onde chegarmos, no ambiente que estivermos, possamos, ó Deus, ser agentes do teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui agradecer a sua participação até o presente momento, pedir que curta, comente, compartilhe, promova a Editora Betel, participe. Estudaremos então a lição de número 11, onde abordaremos um tema importantíssimo aos nossos dias também, que é a ordenança para exercer a fé. Eu convido você e sua família a não só assistirem, a buscarem um conhecimento, mas a frequentarem a Escola Bíblica Dominical. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.